As margens, caminhos cruzados. Enquanto o povo senta, só que e alguns chegaram correndo para ir ao banheiro, não é isso? Não, mas eu estou preparado já, Rafael. Vamos voltar, bota o João aqui rápido coisa. O do ano passado começa com homenagem a Gabo, assinado pela Carlinda, pela Praça da Casa, a invenção fabulosa nos tempos de Gabriel Garcia Marques. Gabo nos tinha deixado dias antes do evento começar. E depois uma primeira mesa, foi da ficção do insólito. Quem, de certa maneira, intermediou a mesa foi uma colega nossa que nos deixou há pouco tempo. Luciana, você controla a mesa então? Que a professora Lila Lopon, uma pessoa importante, carinhosa, amiga, que nos deixou. O professor Carlos Reis, da Universidade de Coimbra, que é nosso parceiro de projetos. E eu. Depois, Metamorfose do Fantástico Literário. Nossa colega aqui de UERJ, Rita de Cássia Dionísio, que foi, na verdade, quem intermediou a mesa. A Paulo Garan, da Universidade de Córdoba, uma das mais importantes universidades da América Latina, se não me falha a memória, mais antiga, um texto maravilhoso. E Ana Cristina dos Santos estava aqui ontem medindo a mesa da noite. Depois, o monstro pós-moderno e os limites do fantástico. Rita de Cássia Miranda Diogo, outra colega nossa. O Davi Roas, que não pôde estar aqui, que a mãe dele estava muito mal, e é verdade, ela veio a falecer logo em seguida, ele com passagem comprada e tudo. Primeiro ele pediu para trocar a data em função do exame que a mãe ia fazer, trocamos, depois ele pediu para cancelar. E aí... E a Fernanda aqui no Silvestre, que está participando do evento, uma colega nossa, lá de Uberlândia. Foi um fantástico processo de escritura. A Cláudia Malco, colega nossa da Unesp, a Rosalba Campra, que é argentina de Córdoba, mas construiu toda a carreira dela, La Sapiência de Roma, e que está nos doando aqui para o UERJ, o projeto, toda a biblioteca dela sobre literatura fantástica. A gente está brigando por espaço para construir um núcleo de estudo da literatura fantástica, que eu estou fantástico, genericamente falando. São textos em italiano, inglês, alemão. É a biblioteca pessoal, porque ela está jubilada há alguns anos, jubilada lá ser aposentado, né? E ela agora vai se afastar de vez. Então já fez todo o inventário disso, e a gente está pretendendo fazer ano que vem, talvez na abertura do evento ano que vem, quando provavelmente lançaremos a tradução do livro dela para português do Brasil. Estamos terminando esse projeto com a Ana Cristina, com a Rita Diogo, e com vários colegas que são bolsistas aqui da graduação. E a nossa Trevisan, também uma colega nossa de São Paulo, da Mackenzie, na mesa. Depois, quando o fantástico se infiltra na poesia, essa foi uma mesa que deu cálculo. Hipóteses sobre uma relação improvável. Regina Michele, que estava aqui ontem, está na casa hoje. A Regina sumiu, não sei porquê. É a colega nossa do projeto. A Susana Rensch, que é outra especialista em fantástico, que é do Peru, é da Católica de Lima. E o Roberto Seidel, que é um colega nosso da Bahia. Depois, a poesia do real maravilhoso ou a lógica do outro sentido. A Jurema Oliveira, que é uma colega nossa da Bahia, de Espírito Santo, especialista em literatura africana, desde o início. A Helena Palmeiro Gonçalves, que é titular de Escola Americana do FRJ, mas é cubana originalmente. A tese dela é sobre a Léo Carpentier. E a Regina Silveira, que estava por aqui, cadê Regina? Está ali, que intermediou essa mesa. Depois, caminhos paralelos, caminhos cruzados, o fantástico e a ficção científica. O Aparecido Rossi, que é lá da Unesp. O David Nickborg, que não conseguiu chegar, e eu vou contar uma coisa que eu não contei ontem. Gosto dele, mas no fundo eu acabei ficando contente de não chegar, triste porque nós perdemos dinheiro. Norte-americano, ele foi para o aeroporto embarcar. E aí, daí eu não chego, eu me desespero. Eu vou tentar descobrir que ele não chega. Depois de muita assessoria, a tanto de assessoria enorme, fomos à empresa que ele ia embarcar. E aí consegue-se entrar no documento do embarque dele. A atendente do balcão relata o que aconteceu. Ela diz que ele entregou os documentos e ela perguntou. Claro que isso está escrito em inglês, eu tenho isso impresso. E o visto? Ele disse, que visto? O visto para entrar no Brasil. Visto para entrar no Brasil? Ela disse, sim. Ele disse, precisa? Ela disse, sim. O senhor não pode embarcar.
E aí o Dale não chegou, já tinha mandado o texto, né? E aí o texto dele foi lido, pronto. Nessa... Não é para rir, não, porque nós temos um prejuízo enorme, 4.000 e tantos reais. Porque aí não foi nem remarcar, desmarcar, ele não embarcou, deu no show. Né? E o Marcelo de Oliveira Pinto mediou essa mesa. E a última mesa foi o fantástico discurso anticientífico do Alexandre Melete, que está no evento, um colega nosso lá de Catalão, uma pessoa que eu tenho enorme carinho. O Felipe Furtado, português, que fica espantado sempre de acreditar que a gente no Brasil estuda fantástico e lê ele. Veio aqui feliz da vida e que eu estou cantando para me deixar publicar a tese de doutorado dele, sem custo, é óbvio, aqui projeto acadêmico, que é muito melhor do que o livro e é de 8 anos posterior ao livro, que é exatamente sobre as origens do gótico no romance vitoriano. Excelente o trabalho, tem, porque ele me deu de presente aquela cópia antiga, feita de máquina de escrever, que você tem que colar por cima para fazer cópia, desta grossura. E aí um colega dele, que é o Carlos Ceia, que dirige o dicionário de termos literários, disse, como é que o Carlos te deu, como é que o Felipe te deu isso? Ele só tinha 2 cópias. Eu disse, sei lá, ele me deu. E agora eu quero ver se ele me dá o direito de publicar aquilo. E fechando essa mesa, a Cristina Batalha, nossa colega, estava aqui ontem o tempo todo, é parceira desde o primeiro momento. Isso está lá disponível. O outro, eu não preciso cantar para vocês sabem, é a programação. Só falta o texto para Renata, tadinha, que teve problema de saúde, física e depois de informática. Mas o Joaninho está lá, está dando retrasado, está dando anterior, está tudo lá. Isso, eu estou puxando as coisas, resolveram já para eu poder articular? Chegou? Tá bom. Então, vamos pensar na mesa agora. Essa é a terceira mesa do dia, né? Quer dizer, do evento, a primeira do dia. À noite a mesa não será aqui, será no auditório 111. É a mesa com os 2 escritores, com o Braulio e com o Flavinho. Chamo de Flavinho porque ele é meu colega, meu xará. E como eu sou grandão e ele é pequeno em relação a mim, ele é normal. Aí ele diz, Flavão, de Flavinho, e xará, vai assim. A mesa de agora vai ser mediada pela minha ex-aluna, minha colega de universidade, a professora Luísa Porto, né? E a partir daí, eu deixo que a professora Luísa Porto tome assento e faça o convite aos demais participantes. Obrigado, bom dia, e a gente vai atrasar mesmo meia horinha, tá? Tudo. A gente para 12h30 em vez de meio-dia, volta 1h30 em vez de 1 hora, para que ninguém sofra esse desespero, tá bom? Espero que a gente tenha um dia fantástico. Bom dia a todos, eu sou a professora Heloísa, como o Flávio já apresentou. Gostaria de convidar então para compor a mesa as professoras Heloísa Helena Siqueira Correia, professora Regina da Costa Silveira e professora Aurora. Primeiramente, eu gostaria de agradecer as professoras, é uma honra recebê-las aqui na UERJ e vamos dar abertura aos nossos estudos, aos nossos trabalhos, com a fala da professora Heloísa Helena Siqueira Correia. Vou fazer a leitura, né, do resumo da biografia da professora. A professora Heloísa Helena Siqueira Correia é mestre em letras pela Unesp, Campus Assis, 1997, doutor em Teoria e História Literária pela Unicamp, em 2006,
Seu interesse pelas variadas manifestações do insólito começou durante a feitura da tese de doutorado, em que defende a possibilidade do fantástico metafísico e de uma metafísica fantástica na obra de Jorge Luiz Borges, a partir das relações entre as ficções borgianas e a crítica à metafísica ocidental, levada a cabo por Nietzsche. Após ingressar como professora adjunta da UNIR em 2009, inicia o projeto de pesquisa O Fantástico Interseções Críticas, em 2010, em que estuda a vertente crítica do fantástico na obra de autores como Borges, Cortázar, Rubião e J.J. Veiga, ao qual se vinculam orientações de alunos de iniciação científica e mestrado. No mesmo ano, inicia seu trabalho como líder do grupo de pesquisa Estudos Literários. Em 2012, passa a ser membro do GT Ampol Vertentes do Insólito Ficcional e em 2014 amplia sua pesquisa com um novo projeto que passa a desenvolver concomitantemente Estéticas da Terra, Política, Literatura, Mito e Ciência. Neste projeto estuda os modos pelos quais a literatura problematiza, inventa, reinventa ou enfrenta a questão da aventura humana com a Terra e os seres vivos que com o homem compartilham a existência terrestre. Isso faz frequentando o campo dos estudos animais e as obras de autores como Murilo Rubião, Mia Couto, Clarice Lispector, Guimarães Rosa, Vicente Cecim e Astrid Cabral, autores de obras que são também objeto de estudo de suas orientandas. Passo a palavra então à professora Heloísa Helena Siqueira Correia, que vai nos falar sobre a viagem a Andara, proposta fantástica e literatura fantástica. Bom dia a todos. Bom, primeiramente gostaria de pedir desculpa um pouquinho pelo atraso aí, né, que aconteceu, e agradecer a presença de vocês aqui mesmo com esse atraso, né, que vocês ficaram. Agradecer o convite por Flávio. Cadê ele? Tá aí, né? Está sendo um prazer participar. É a primeira vez que eu vou apresentar trabalho aqui na UERJ, né? Então, bom, gente, eu comecei a estudar. Eu comecei a estudar o Vicente Cecim há pouquíssimo tempo. É um escritor paraense, vivo da Silva, contemporâneo e produzindo bastante. E ele escreveu uma obra, ele está escrevendo essa obra já desde 79. São 17 livros até agora, que se chamam Viagem a Andara, e tem um subtítulo em seguida, né? Então, todos fazem parte da mesma proposta, que é a escritura de um livro invisível. A produção de uma literatura fantasma que se escreve com tinta invisível. Então, todos os livros vão falar sobre Andara, né? Cada um de um jeito, né? Eu trouxe aqui até para vocês, quem quiser dar uma olhada depois, porque eu consegui adquirir alguns volumes em que eles estão condensados, né? Tem só um que eu não consegui, que é o que ele está chamando de ícone escritura, é o último, onde ele já inicia uma proposta aí de trabalhar com as imagens também, e esse não consegui. Os outros 16 estão aqui, né? Bom, então a primeira coisa que a gente precisa saber é que a gente tem essa diferença, então. Livros sobre Andara são 17. Tá? Andara é uma só, que é esse lugar invisível sobre o qual eu vou falar aqui, né? Bom, os livros visíveis, então, são 17, todos dialogam com outro livro, O Invisível. A proposta, então, a princípio, parece que ela força a gente a lembrar, a voltar, não tem jeito, ao Jorge Luiz Borges, a proposta do Pierre Menard, aquela ideia dele escrever o Quixote, né? E as resenhas borgianas de livros que não existem.
mas que tem história, autor, personagem, narrador e críticos, como Aproximação ao Motazzi, que é um ensaio-conto do Borges, o volume 46 da Enciclopédia, que atesta a existência de Tom Ukiba-Orbis Tertius, que está em ficções. E afora isso, os livros do Vicente Cecim, eles são bastante intertextuais, uma coisa que não vai dar para abordar aqui, tá? Mas a gente encontra referências, por exemplo, a Eka, Mestre Eka, né? Cortázar, o Hino do Rig Veda, os Evangelhos e Hölderlin, entre outros. Aqui na minha fala, eu vou falar dos 3 primeiros livros, que são A Asa e a Serpente, Os Animais da Terra e Os Jardins e a Noite. Bom, a cada livro visível, um tempo é percorrido. O próprio texto nos diz, sem um texto não há tempo. E não se define Andara. Ela ora se aproxima, ora está dentro, em nós. Ora é nada e lugar distante, passado esquecido ou ruínas, ao lado da floresta, entre o rio e a floresta. Ora é a África que está em nós. E uma vez chega a ser o Andara, personagem que impõe medo porque carrega pessoas para a morte. A cada vez que se respira ou se sente o sopro do vento na face, é Andara que surge. As coisas que mudam de lugar aludem a Andara, lugar em que nada fica no lugar. Nas palavras do texto, isso não está no slide, é só um pedacinho aqui, uma citação. Viagem a Andara, o não livro, não existe, não existe. Literatura fantasma, não foi escrito. Enquanto o texto, tudo o que teremos dele é um título. Bom, então, a Andara parece um lugar bastante evanescente, assim, né? Só que há momentos também em que a gente encontra referências históricas, porque ele diz que Andara tem pessoas que não acreditam que os portugueses estiveram ali, por exemplo. E ele também diz que Andara é a África, é a nossa África, né? O que abre um leque imenso de analogias aí que podem ser feitas, né? Bom, muitas coisas acontecem em Andara. Andara é o lugar onde uma criança é comprada. Eu estou falando só dos 3 primeiros livros, tá? É o lugar onde Santa Maria do Grão, que é o nome antigo da cidade de Belém, primeiro nome, né? Já vai avançando para a floresta. E nesse sentido é um tipo de entrelugar, o que se confirma na explicação que em Andara, natureza e civilização se abraçam e se contrapõem. O texto também se refere a Andara como labirantro. Nas palavras, Andara é a viagem fora de si e deverá continuar sendo. Um gesto sem gesto estará em outra parte. O texto é recorrente em chamá-la de ilusão. Será antes alusão, lampejo de memória que ora brilha, ora some, fazendo alusões a isso e aquilo ao mesmo tempo. Em Andara também as pessoas sentem medo em algumas ocasiões, porque ele diz que basta sair de casa, que nós somos rondados por dentes e olhos. Tem alguns momentos, tem momentos de violência também, que eu acho que eu não recuperei aqui, mas no artigo tem, tá? Que são assim, que dá para abordar também de uma outra maneira, né? Porque Andara acontece em lances felizes e acontece em lances trágicos, vários. Assim. Também Andara foi onde Santa Maria do Grão começou, no emaranhado. E para a surpresa do leitor, o emaranhado concede o conceito de região. Aí eu coloquei um trechinho aqui para nós. O emaranhado, não tem fim. Seus rios que não existem e estas árvores ausentes ao redor se estendem a perder de vista. Isto vai até onde um homem puder ir, e vai mais longe ainda. Esta é a região. E o emaranhado não deixa de ser também o conceito do todo. E Andara é mais.
Andara é o emaranhado inteiro. O tempo todo a gente se aproxima de uma possível compreensão do que é Andara, e o tempo todo o leitor também se afasta de uma compreensão do que é Andara, porque ele vai agregando elementos para explicar. Então, quando o leitor pensa que entendeu, pelo menos delineou uma imagem, chegam mais informações, ele desloca, né, o sentido, e é assim que Andara vai aparecendo nos livros, né? Os textos são prosa e poesia. Ele tem uma escrita muito instigante, gente. Há um hermetismo na linguagem, e a gente encontra alguns estudos exatamente sobre isso, sobre o que seria um hermetismo na linguagem que corresponderia a uma veia mística do texto, né? E aí a gente tem 2 trabalhos sobre isso, só que eu optei por não abordar isso. A minha preocupação aqui, além de apresentar, fazer essa introdução aqui do que é Andara, sobre Andara, é um pouco acompanhar os movimentos desse narrador, pensando que o autor e o narrador, ambos estão propondo a tal literatura fantasma. Então a ideia é saber um pouco sobre isso, se realmente se realiza e tal, né? Então eu acompanho um pouco os movimentos do narrador. Antes disso um pouquinho, quando a gente começa, a gente percebe também, além dessa linguagem hermética, cheia de coisas que a gente não entende mesmo, assim, muitos símbolos e tal, a gente encontra também aforismos. Então, prosa, poesia, aforismos, pelo menos, né? E tem aforismos que são daquele estilo nietzschiano mesmo, que misturam poesia e narrativa e contam alguma coisa, refletem, ao invés de só afirmar algo, né? E ser uma frase aforismática, né? Tem alguns aí, alguns exemplos. É preciso amar os mortos como se ama os vivos. Um homem racional está perdido. Ele não pode dizer que não compreende aquilo que acaba de compreender. Andar é a África que temos dentro de nós. A infância, ela é bem esse tempo de espantos por toda parte, e ela não acaba nunca, eu sei. Embora a ave mais bela seja aquela que se recusa a voar. Esse aparece várias vezes, se repete, né? E dito isso, então, dizer muletas. E sozinho se descobre as coisas melhor. Aí começam as chances de alguém se tornar centopeia. Esse tem bem o tom nietzschiano mesmo, né? A gente não chega àquela coisa da carga do ensinamento, da moralidade, que a maioria dos aforismos mais tradicionais trazem, né? A fome vem na hora inicial da vida, quando é manhã e os olhos se abrem. Está então dizendo uma outra voz, e é só? Então, nada mais irá acontecer além dessas vozes? Não, ainda não sabemos. Inquietos, os viciados da continuidade. Isso mostra um pouco assim que a escrita é híbrida, né? Como eu falei, prosa, poesia, aforismo e tal. Muitos símbolos, muito do que a gente pode considerar ou não metáfora, depende da leitura que a gente fizer, né? E tudo isso é potencializado pelas entrevistas que o próprio autor concede. Se vocês fizerem uma pesquisa assim, simples na internet, vocês vão encontrar várias dessas entrevistas, né? É uma espécie de potencialização mesmo. Essa é uma fala dele em entrevista ao Portal de Belém. Andara é a Amazônia. Nasceu a partir da natureza amazônica, mas uma Amazônia sonhada, transfigurada em uma dimensão que simboliza toda a vida. Quero dizer, desde o que vemos, as coisas ao nosso redor, até o que não vemos, mas pressentimos. Os livros que escrevo, os chamados livros visíveis de Andara, são sempre convites a viajar além, até o invisível. Se colocado ao lado de outros escritores que trataram da natureza amazônica, a
Aqui no caso do Cecinha é bem diferente. Existe, né, várias obras em que a Amazônia aparece, uma Amazônia que não é real, uma Amazônia imaginária, né? Agora aqui ela está mais transfigurada. Uma Amazônia transfigurada, tornada evanescente, mítica, mística e também sustentada por lances históricos, né? Como eu disse, ao longo do texto ainda aparecem alguns lances históricos que parece que são âncoras da escritura, assim, né? Onde a gente tem momentos em que a escritura não é tão abstrata. Sim. Isso que eu estou chamando de abstração ou evanescência presente no texto, isso é tangenciado muito pelas alusões e adjetivos, e não exatamente por substantivos. Os leitores partilham o silêncio desse mistério. Muitas vezes são provocados a pensar que sabem do que se trata. Ele cria uma cumplicidade com o leitor como se a gente soubesse qual é o mistério, mas é melhor silenciar a respeito. Então a gente sabe junto com ele e é melhor silenciar, né? E quanto às personagens, há aquelas que, intertextuais e com nomes antigos, viajam por várias escrituras, como Nazareno e Geros, Ismael e Jacinto. Mas também vamos encontrar nomes novos, como Oniá, Caminá, Sumiro e Bu. Uma das personagens se transforma em um fantasma que chama Bu, né? Que é uma onomatopeia, assim. Nesses 3 livros que ora tratamos, nos 3 livros há um anúncio do que virá. Ao início do livro, o narrador anuncia o que o leitor vai encontrar. Só que ele faz isso de modo elíptico e incompleto. E às vezes sugerindo coisas que a gente não vai encontrar. Dizendo que a gente vai encontrar, mas aí ao longo da narrativa não acontece. Os lances metalinguísticos surgem periodicamente. No início do texto, a asa e a serpente, a gente tem a reflexão metalinguística e provavelmente aquilo que o leitor deve encontrar. Bem no começo da viagem, olha, dá para ver? A letra está menor desse. Bem no começo da viagem, é preciso dizer o que contém este primeiro livro. Ele é o relato da aparição de uma assombração militar em Santa Maria do Grão. Mais tarde virão os esquecimentos, e nasce um dia na vida do homem sem memória. Arte mecânica e revolta, isso anuncia 2 finais, falsos, para escolher. E bem no finzinho cairá a chuva, mas essa, irmãozinhos, é uma outra e rara chuva. Eles ainda entregarão outras crianças às águas, arrastados pelo desejo de tocar o fundo. Por que estas palavras não outras para contar pela primeira vez a vocês a história? Agora passo a narrar sem fôlego, às vezes alegre, às vezes triste. Todo o conteúdo de um dos meus sonos, um dos mais reais. Então, pela leitura, a gente percebe que essa ideia de que é a narrativa de um sono, o que o leitor vai encontrar, o que ele vai ler, né? Isso já imprime o ritmo dessa linguagem e a natureza evanescente do conteúdo. O leitor pode pensar que lerá uma história de fantasma, mas não lerá. Ele pode pensar que acaba de se encontrar com um narrador preocupado com seu leitor e que questiona a si mesmo sobre as palavras escolhidas para contar a história. Mas não é exatamente isso também que vai encontrar. Tá? Porque esse narrador ele faz um jogo muito sutil, né? Que é muito interessante. Então, ele se mostra muitas vezes, assim, pelas reflexões metalinguísticas, preocupado com os procedimentos da escritura, né? Como que ele vai conduzir e tal, né? Só que nessa ele vai manipulando, ele vai enganando, ele diz uma coisa, faz outra e tal. No marco do início da sua história,
o narrador indica o marco de início de sua história. Para isso, refere-se ao último homem. Ainda estou falando do comecinho da Asa e a Serpente, tá? Ele explica a seu leitor. O moto voltou numa tarde, então começo por esta tarde. Também retornam os guinchos dos animais que fazem uma careta cômica para a origem do bem e do mal. E esta é a mesma história. Como verão, eu falo do tecido fino onde a vida dá sentido à vida. Os animais que fazem uma careta cômica para a origem do bem e do mal. Não tem como. A intertextualidade com Nietzsche aqui é evidente, como assim falou Zaratustra, né? E ele diz que vai ser a mesma história. E esta é a mesma história, como verão. Mas não é a mesma história. Né? Não é uma obra como assim falou Zaratustra. A suposta preocupação do narrador a todo momento com o uso das palavras divide a possibilidade de o leitor escolher um dos finais falsos. E falso também é o anúncio de que o leitor encontraria um capítulo metafísico com dentes de cachorro. Então eu fiquei esperando esse tal desse capítulo, procurei, falei, acho que não vi, voltei, não tem mesmo. Né? Ele anuncia, mas não narra. Mais à frente, a afirmação do narrador de que não mente. Ele diz que não mente. E ainda a declaração de que está dizendo tudo o que viu em seu sono sem pudor. O narrador deixa claro que narra um passado inventado, o que nada lhe retira a qualidade de ser o que há para se narrar. Este narrador também declara ao leitor que seu relato é suspeito. Ele diz, meu relato é suspeito, meu relato é da aparência e tal, né? E parece uma estratégia para passar áreas de sinceridade para o leitor, como se nada escondesse de seu leitor. Fora isso, gente, ele fortalece a narrativa colocando junto outros narradores que endossariam a verdade dessa narrativa, né? E são narradores poderosíssimos, né? São a terra, o vento, vozes que passam pelo vento, né? Então, como se o que ele estivesse narrando não tivesse sido inventado, estivesse na natureza e a natureza estivesse contando isso para nós, para ele ao mesmo tempo. Só que, aquilo que eu falei do movimento dele, né? Mesmo que ele faça isso, o leitor que não se engane, né, com a jogada dele. O narrador é hábil em dar elementos para o leitor que ele não saberá onde colocar. Aproveita-se de seu não saber e dos pontos cegos que cria para criar uma atmosfera de acaso, como se não estivesse em seu controle as passagens lacônicas, as elipses, os brancos, as frases inconclusas, o vento e a terra que de repente passam a narrar. E o leitor nisso tudo percebe algo semelhante à vida e aceita, cúmplice do não saber da vida, dos subentendidos, do não dito, das intuições eloquentes que não usam palavras. O texto, a despeito do que o narrador diz, é cheio de enigmas, enigmas da ordem semântica e linguística. É o que se pode perceber no trecho em que há repetição de parte do texto. Repetição e variação. Trata-se dos dois finais falsos sobre os quais o narrador avisara ao leitor. Em A Asa e a Serpente, o sargento Nazareno retorna da morte, se posta na praça de Santa Maria do Grão e começa o que seria assim uma modesta relação dele com os vivos. E o narrador diz que foi ele que matou. Ele matou o sargento Nazareno e esse sargento voltou. Aí, quando ele propõe os dois finais, ele também está em dúvida, o próprio narrador. Né? Então, ele conta a história, o sargento Nazareno voltou e tal. E aí ele pergunta,
Ele diz, ele também tem o direito à felicidade, então dessa vez eu não vou matar. Né? Matei a primeira vez, não vou matar a segunda. Em seguida, na mesma sequência, ele repete o mesmo texto, né? Eu não coloquei, repete o mesmo texto, só que ele diz que o sargento Nazareno oprimia a todos, ele não vai deixar isso acontecer, que todos têm direito à felicidade e que ele vai matar de novo o sargento Nazareno. Tá? Então são esses os dois finais que realmente ele anunciou e realmente vai aparecer para o leitor, né? Bom, agora em Os Animais da Terra, o outro livro, né? O narrador divide sua voz com a terra. É ela que anuncia ao leitor a história que será contada. As vozes da terra não cessam, são tantas, falam várias línguas. Sobre homens condenados ao trabalho escravo numa plantação de urtigas, sobre insetos, peixes e aves, na grande orgia da vida fecundando a mulher do opressor. O cruel cego Dias, o nascimento luminoso do Deus vermelho. É uma delas que dá início agora para dizer: este texto poderia ter duas epígrafes. Então, aí dá para perceber, né, como é que ele atrai assim pelo mistério um pouco, né? Dá até para imaginar homens trabalhando na plantação e tal, mas por que a fecundação da mulher do opressor, né? Aí essa história é muito bacana porque ela mistura a dimensão da realidade de trabalhadores que trabalham numa plantação, em que a gente tem um personagem chamado Cego Dias, que é tipo o que toma conta de tudo, o responsável, né? E a gente tem a outra dimensão, que é totalmente insólita, assim, né? Que tem a ver com a esposa do Cego Dias. Então, basicamente é o seguinte: existe um doidinho, que é o narrador, que se autodenomina doidinho, ele que conta a história. Ele é um dos trabalhadores da plantação, mas como ele está meio doidinho, então ele trabalha mais ou menos, pode dar umas voltas e tal, tem um tempo mais livre. E toda tarde ele vai até a casa do Cego Dias e olha por um olho mágico invertido. Ele olha o que está acontecendo lá dentro e principalmente ele quer observar a Caminá, que é a esposa do Cego Dias, que possui asas e luz. O Cego Dias amarra ela dentro da casa, porque qualquer saída dela chama atenção, e aí todos querem tocá-la e tal, né? Bom, o doidinho, ele quer porque quer libertar os homens do tal do trabalho forçado lá na plantação, né? Então, o que ele faz? Todo dia ele vai lá e espia por esse tal desse olho mágico invertido. E toda vez que ele vai para esse olho mágico, um animal vai junto com ele. E toda vez que ele sai, o animal sai junto com ele. Né? Então, não sei ainda o que é esse animal, né? Só para ter uma ideia de como que é. Bom, o Cego Dias, ele conta, ele é um cego que vê tudo, assim, ele anda com uma bengala, e aí quando o passarinho está voando em cima dele, ele caça o passarinho com a bengala, que tem uma ponta, né? Ele vê absolutamente tudo. E ele tem alguns ajudantes, que são os duplos dele, que vivem num espelho, que ele tira do bolso, esse espelho, e esses duplos do cego vêm para ajudá-lo a vigiar os homens da plantação, a vigiar a esposa, a perseguir o doidinho. Até que um dia ele perde o espelho, né? Ao final, assim, ele perde, e aí os cegos, os duplos não podem mais vir, né? Aqui, gente, tem uma passagem que é chave, olha. Não serão os textos da inquietação, e este quer ser um deles, aqueles que fornecerão fórmulas. Estes textos não são textos práticos, não querem ser isso. Sempre teremos um segredo, e para negar a farsa das aparências, sem necessariamente se aliar ao mito da profundidade, nada mais didático que o espetáculo de uma voz onírica devorando a fala prosaica. Este é o sentido do outro texto contido neste texto. Aqui
E esse momento metalinguístico é um momento que a gente tem que suspeitar, o leitor precisa suspeitar demais, assim, né? Para ver se realmente esse texto não se alia ao mito da profundidade, que eu acho que é uma coisa importante, né? Então, no momento ele diz, não temos enigmas, ninguém mais quer ouvir enigmas. Aqui ele diz, sempre temos um segredo e tal, mas não necessariamente vamos nos aliar ao mito da profundidade, né? Como se não houvesse uma essência, como se não houvesse uma mensagem, né? Essencial, assim. Como se não houvesse aquilo que é o mais profundo que a gente consegue captar num processo hermenêutico em que a gente tira as primeiras camadas porque há alguma coisa oculta, né? Então ele está tentando fazer com que a gente pense que trata-se de uma narrativa de superfície. Em um misto de vozes telúrica e onírica, aquelas que dividem a narração com o protagonista narrador, e na mescla de ações dos seres da terra, da água e do ar, o ritual de fecundação da esposa do Cego Dias acontece, para que o novo tome seu lugar e a realidade dos homens se transforme. O ritual evoca o mito da fecundidade da criação, neste caso apenas possível pela mentira do narrador que tece seu ardil em torno do cego, em nome da possível transformação das condições em que vivem os homens a eles submetidos. Através da fecundação de Caminá, que vai gerar um Deus vermelho, é que ele acredita que haverá a libertação dos homens que estão na plantação, que estão trabalhando na plantação. Então ele engana o Cego Dias, diz que ali perto da floresta tem um rio, existe um rio, que faria com que o Cego Dias, as águas do rio, recuperariam a visão dele, né? Então toda a tarde ele vai com o Cego Dias até esse rio, ali ele chama uma árvore, a árvore vem e toma o lugar dele, e o Cego Dias fica lá, lavando a face com a água. E ele volta para a casa do Cego Dias. E ele assiste, ele faz isso por vários dias, e ele assiste a isso que eu estou chamando de ritual da fecundação. Primeiro vem todos os seres da água e fecundam Caminá. No segundo dia, vem todos os seres da terra, todos os animais e inclusive a própria terra. Fecundam Caminá. E no outro dia, todos os seres do ar, todas as aves, os insetos e fecundam Caminá. No quarto dia, o Deus vermelho nasce. É bem mítica essa passagem, é linda, assim, né? E o Cego Dias consegue recuperar a visão, mas não consegue mais controlar os trabalhadores, que após o nascimento do Deus Vermelho, eles aparecem totalmente livres e já comemorando o nascimento desse Deus. Agora eu vou falar dos jardins e a noite, que é o terceiro, tá? E os jardins e a noite, o narrador é Jacinto, um cego também, tá? Que se posiciona em uma janela em Santa Maria do Grão, de onde narra histórias que lhe são contadas pelas vozes do vento e da terra. Entre as primeiras páginas do relato encontra-se a seguinte passagem: eis o que temos, um homem numa janela, não há como evitá-lo, e há vozes. Então é só entregar-se. Esta viagem fala da vida e não vai parar antes do fim. Primeiramente, Jacinto conta histórias a um homem que vem até ele. Mais tarde, contará para o filho desse homem. Algumas vezes, ainda o narrador tem um papel de ventríloco do vento, mesmo quando o vento faz retornar apenas os pedaços de alguma história. Então, isso também é bastante interessante, porque Jacinto está ali na janela e pedaços de histórias que ele já contou para o homem, para o leitor, né, para nós, começam a voltar. E ele começa a voltar pelo vento. E nesse momento parece que ele faz um papel de ventríloco do vento. E ficar repetindo aquelas passagens fragmentadas, sem sentido, né?
Tantas peripécias dos narradores fazem o conteúdo dos relatos evanescer, preparando desse modo o surgimento da literatura fantasma e as ocorrências insólitas, como a volta do sargento Nazariano da Morte e sua segunda vida em A Asa e a Serpente, como a mencionada fecundação de Caminar e como as histórias que Jacinto escuta do vento e da terra. Então, agora eu vou falar rapidinho aqui, que eu já tenho que concluir. Só uma coisa, que tem essa passagem aí que é bacana. O sargento Nazariano, que é esse morto que fica na praça, que volta, né, a vida e fica na praça, ele tem uma mão viva e uma mão morta. E a mão viva esgana cachorro, esgana as pessoas, ela é perigosa. Assim. Então ele fala, venham beijar a minha mão viva. E ele conta a história de alguém que virá, como se ele tivesse vindo para anunciar a vinda de outro. E esse que virá também não entenderá. E essa passagem, vou acabando já. Este que virá coçará a cabeça, extrairá dela um inseto que está entre os dedos. De tanto andar sobre as árvores, eles já aprenderam a viver no seu corpo, e não entenderá. Não entenderá isso, que eu repito, é preciso amar os mortos como se ama os vivos. Ele virá a Santa Maria do Grão para entender e não entenderá. E de Santa Maria do Grão irá até Andara, e não entenderá Andara, onde Santa Maria do Grão vai para a floresta. E irá entrando devagar em Andara, como faz um estranho que chega, e ninguém aparecerá. E verá que vem pela rua alguma coisa rolando. Parece água amarga, ele dirá então. E depois já estará diante dele um velho, e não sabe o que lhe aconteceu. E esse velho vai dizer a ele, nada fica no seu lugar em Andara. Foi sorte que saiu do caminho e escondeu-se numa nesga de pota, enquanto aquilo passava para afundar lá no fim da rua, no rio. Aí o sargento diz, sargento Nazariano, que ele vai encontrar com esse outro, né? Mas que esse outro vai ser mandado embora sem entender absolutamente nada. Agora eu tenho que dar uma ladinha aqui. Bom, depois quem se interessar tem lá no artigo, né, um maior desenvolvimento. Isso aí. Mas olha só, todas essas ocorrências insólitas que existem no livro, elas estão sendo controladas por esse narrador. Então a impressão que a gente tem, assim, à primeira vista, quando ele diz que que a escritura não se alia ao mito da profundidade, é como se ele estivesse conseguindo realizar uma escritura em que a gente poderia realizar uma hermenêutica da pele, né? Uma hermenêutica da superfície, sem supor nenhuma verdade e tal, né? E aí, o que eu estou tentando desenvolver no artigo é justamente a ideia de que aí é que está o engano. Porque ao mesmo tempo que ele está desconstruindo e dizendo que o relato é suspeito, para o leitor tomar cuidado e tal, né? Como se ele fosse sincero, como se fosse um narrador sincero, né? Ao mesmo tempo que ele faz isso, ele só vai vinculando mistérios e não saber, que seria exatamente algo vinculado ao mito da profundidade, o contrário do que ele está dizendo, tá? Agora, os eventos insólitos que a gente pode abordar e analisar são muitos, assim, né? Tanto vendo Andara como a Amazônia, como vendo Andara tomando Andara como uma construção muito mais subjetiva também, né? Mas, então é isso que eu queria dizer. Eu tenho que acabar aqui. Obrigada, professora Heloísa, pela fantástica viagem a Andara que nos proporcionou. Agora vamos passar a fala da professora Regina da Costa Silveira, que irá nos falar sobre realismo maravilhoso e realismo animista, tendências da crítica contemporânea. A professora Regina da Costa Silveira é titular do programa de pós-graduação em Letras da Uniriter, atuando no
mestrado e no doutorado, é mestre e doutora em letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, editora de Nonada Letras em Revista, editora Uniriter, membro do grupo de trabalho ANPOL Vertentes do Insólito Ficcional. Dentre suas publicações, individualmente ou em coautoria, destacam-se os livros Uma Leitura de Macunaíma, O Herói Sem Nenhum Caráter, de 2000, Redes e Capulanas, Identidade, Cultura e História nas Literaturas Lusófonas, de 2009, Literatura, História e Cultura Africana e Afro-Brasileira nas Escolas, Redes de Possibilidades para o Cumprimento da Legislação Lei 10.639 de 2003, esse de 2011, Literatura, História e Cultura Africana e Afro-Brasileira nas Escolas e Redes de Possibilidades para o Cumprimento da Legislação Lei 10.639, e alguns artigos como Da Lógica do Outro Sentido do Real Maravilhoso, A Poética do Animismo, Literatura Infantil e Ilustração, Pepetela e a Busca pelas Raízes Angolanas, de Luege, Literatura na Escola, O Insólito na Imaginação Criadora e no Cotidiano, O Realismo Animista em Calendário do Medo, de Carlos Carvalho, A Presença Insólita do Judeu Errante, em Gabriel Garcia Marques, O Animismo e a Arte de Narrar, em O Assobiador, de John Jack. Dentre suas orientações e dissertações concluídas no PPG Letras Uniriter, tem-se O Animismo em Luege, O Nascimento de um Império, de Débora Joel Rodrigues Vargas, em 2014, Tragédia Grega e Moderna, uma análise de A Última Tragédia, A Paratextualidade e os Mitos, uma questão identitária, em O Assobiador. Passamos a palavra, então, agora à professora Regina da Costa da Silveira. Muito obrigada, bom dia a todos. Eu saúdo a mesa de colegas, agradecendo inicialmente o colega Flávio, que é o grande animador, usando a palavra ânima, bom, no sentido pleno da palavra, animador desse seminário, desses congressos, do qual eu tenho participado com muito prazer a cada semestre quase, né, acompanhando o trabalho do Flávio, e ele também nos faz trabalhar muito, durante as férias inclusive, e a gente produziu esse artigo que a mesa agora está apresentando durante o mês de fevereiro. Então, todas as contribuições da plateia, elas são muito pertinentes, porém, para um novo artigo, porque esse já está publicado, né? A gente esqueceu de dizer isso. Mas então, eu saúdo essa mesa, a Aurora, a Heloísa com H, a Heloísa sem H. Saúdo também aqui as colegas da plateia, não é? A professora Marisa, que também faz parte da equipe de organização do evento. A segunda fileira é toda aqui, o pessoal do simpósio, a quem agradeço muito, que veio do Sul, professora Cecil Zanini da UX, e os colegas aqui, tendem a fazer sempre uma referência ao João e à Lu, que são também os grandes propulsores do evento, né? Por trás dos bastidores estão eles trabalhando sempre, nos acompanhando inclusive no hotel. Eu vou ser rápida, mas o meu artigo então ele é pequeno, ele trabalha com os conceitos que são o realismo maravilhoso e o realismo animista, que nós estamos acompanhando, vimos acompanhando desde o outro encontro em que eu fiz uma mediação, né, sobre esse debate. Mas então, pensando no realismo maravilhoso, e a professora aqui, eu fiz questão de dizer, né, que eu trabalhei em Macunaíma lá pelo mestrado e venho trabalhando sempre, porque eu acredito que Mário de Andrade, ele precede o Alejo Carpentier no realismo maravilhoso na América Latina. E ele precede não só em época, mas também na qualidade do texto Macunaíma, que é realismo maravilhoso, sim, e que por ser escrito em 26 e publicado em 28, ele também precede no tempo a obra de Carpentier, que é da década de 40, o realismo maravilhoso, com o Reino desse Mundo, que também eu trabalhei junto a Macunaíma, por já perceber essas afinidades na década de 80. Pois bem, agora nós pensando então que Garcia Marques é posterior ainda ao Carpentier, né, nós fazendo histórico na América Latina,
estamos dando as mãos ao Mário de Andrade como aquele que puxou a fileira, né, do realismo maravilhoso latino-americano. Então, nessa constelação conceitual, eu uso esse termo, está num livro chamado Viver no Limite, do Rogério Resberg, que é aqui da UF, publicado em 2014, e que se apoiou em Derrida e também em Guattari, para usar o termo constelação conceitual. E eu passaria o segundo slide para mostrar como é que nós vamos pensar, e não, é uma reflexão aqui que começa hoje, não é? Mas que a gente pretende levar adiante, e que trabalha com o animismo como a primeira concepção da natureza, ou seja, o animismo não precedido ainda, né, por nenhuma das outras concepções, quais sejam a religião que lhe é posterior e a ciência que vem depois, não é? Então, teríamos o animismo, teríamos, nos slides seguintes a gente vai ver, a religião e a ciência. Isso é uma proposta do Freud, mas precedido do Fraser e do Herder. Então, no animismo estariam os mitos. Ora, tanto o realismo maravilhoso, como o hoje chamado realismo animista africano, dialogam com os mitos. E, portanto, o animismo é a primeira concepção que vai transferir, então, determinadas características e muito peso nós temos do insólito que provém de lá. Então, no caso do realismo maravilhoso, todo mundo comenta, né? Ontem a mesa aqui foi muito produtiva em relação ao realismo maravilhoso, ao realismo mágico, ao fantástico. Mas e o realismo animista, né? O Ocidente, ele consagra os dois primeiros conceitos em detrimento, eu vou dizer essa palavra porque nós sentimos esse peso, ao realismo animista, que agora está sendo observado por R. Garuba, e mais recentemente nós estamos buscando aqui com uma dissertação da Débora, já citada aqui durante a apresentação da Heloísa, nós estamos tentando verificar quem está interessado e qual é o propósito de trabalhar o realismo animista, né, tanto na África de língua portuguesa, quanto na África do Sul, que é o caso então, de onde procede o texto do R. Garuba. Então, dentro dessa constelação conceitual que a gente vê aqui, então nós temos o realismo maravilhoso, e eu deixo aí no nome do Carpentier, mas na próxima publicação que eu colocar essa constelação, eu vou colocar o Mário de Andrade, sim, né? Na nossa discussão hoje, vai emergir, para mim, essa consolidação do nome de Mário, para a gente colocar nessa primeira esfera ali, onde diz do realismo maravilhoso latino-americano. Portanto, Mário de Andrade e Carpentier estariam na primeira esfera. Depois nós temos o realismo mágico do Garcia Marques, que a gente pode pôr uma barra, né? Se vocês pensarem comigo, realismo maravilhoso barra realismo mágico, porque é assim que nós trabalhamos com Garcia Marques, assim que a gente se refere muitas vezes ao Carpentier. E no Sul, como ontem bem falou o Marcelo, não é? Usando o texto do Rothko, o Marcelo levantava a questão do Mário, do Moacir Sclia, né, do Sul, como sendo um expoente do fantástico, mas também nós pensamos no realismo mágico, né? Essa presença forte do insólito está lá em Centauro no Jardim, por exemplo. Então, aqui nós temos o realismo animista na África, com R. Garuba como teórico e como Pepetela. E mais recentemente, Caroline Honey, não é? Que é a professora que se dedica ao estudo do animismo e foi apresentada ontem, ela foi apresentada ontem pela Débora no nosso simpósio. Aqui nós temos então o fantástico da Europa, que não precisamos discutir nada, muito se tem falado, mas pouco se tem falado então do realismo animista, né? E o Pepetela tem na sua obra no Oeste uma observação do seu narrador, no interior da obra, de que isto é realismo animista, ou seja, é uma expressão que vem explicitada no interior da obra pelo narrador de Luege. Pois bem, de acordo com Fraser e Taylor, então, os antropólogos em que ele se apoia, seriam três aquelas concepções que aqui eu ponho no centro da constelação. E posteriores à linguagem, a gente sabe, são os rituais que a imitam e seu funcionamento nas sociedades humanas. E na linha da antropologia, não é, sobre o Ocidente da Idade Média, nós sentimos lá em cima, então, da constelação, a presença
do maravilhoso na Idade Medieval, né, tratado por Legoff. E a partir dali, então, vamos desprendendo essas características e mesclando de acordo com os espaços. É uma questão espacial, uma questão de tempo e de geografia, né? Bom, então, em outras palavras, diz o Legoff, aquilo de que não se falava coincidia pura e simplesmente com o que não existia. Então, se nós não falarmos no realismo animista, é como se ele não existisse. E não existe, não é? Não existe. Para que nesse silêncio que é quebrado lá pelo Mário de Andrade, né? No fundo do Mato Virgem, houve um momento que se fez um silêncio tão grande que a Índia Tapanhumas pariu uma criança feia. E aí diz assim, que Mato Virgem é esse? Não é? Onde a tribo Tapanhumas já habita. Então são silêncios incompreensíveis na história e graças à arte, graças ao teatro, graças ao cinema, nós estamos quebrando com esse silêncio. Né? Faz parte da nossa, aqui da nossa vontade, quebrar silêncios, como Legoff disse. Se não se falava, coincidia pura e simplesmente com aquilo que não existia. Bom, então, o herói da nossa gente, no final, a gente sabe, né, não encontrando lugar nesse mundo, assume a sua subjetividade, declarando o possível interlocutor, dizendo, não vim no mundo para ser pedra, e sobe para o campo vasto do céu, retorna à concepção primitiva, transformada em estrela, sem brilho, não é? Torna-se parte da constelação Ursa Maior, integrando-se outra vez ao universo dos mitos. Esse é um dado que a gente não lê muito porque parece que a rapsódia, ela instaura o lúdico, muitas vezes. E depois daquele filme também, os recortes ficaram apenas concentrados em algumas partes, e não no todo, que é essa maravilha de rapsódia, em que o autor recolhe, né, do popular os provérbios, os aforismos, as lendas, e nos traz uma quase epopeia, né, uma mini epopeia da nossa cultura que vivia no silêncio. Bom, para dar conta, então, da constelação dos dois conceitos a que nos propomos, ou seja, realismo maravilhoso e realismo animista, assinalamos que ambos pertencem ao campo semântico do insólito, e convém antecipar que os movimentos estéticos e que as manifestações culturais sempre estiveram ativos, seja no silêncio, seja produzindo barulhos de seus tambores ou de seus motores, nas diferentes faces do planeta, lugares recônditos, sob a luz do sol desigual, em seus fusos horários. Então é o caso da gente mapear, né, nos diferentes continentes essa manifestação do insólito nas artes, na literatura. Pois na trama do livro de Carpentier, O Reino desse Mundo, o dominador não compreende o rumor da floresta, interroga-se em relação ao tambor, aquele couro sobre um tamborete de madeira, um poder tamanho para a comunicação entre os negros, a ponto de organizá-los na sublevação de um continente, de um dito povo primitivo. Ora, como primitivos e de cultura inferior, é que foram denominados os povos africanos que embasavam seus conhecimentos nos mitos, nos rituais, na feitiçaria. Mas o próprio Freud havia recorrido à mitologia e aos dados etnográficos de seu tempo para embasar sua teoria do inconsciente. E para Freud, que escreveu um capítulo chamado Animismo, Magia e Onipotência das Ideias, é lá que ele elege o animismo como um sistema de pensamento que contém os fundamentos sobre os quais as religiões posteriormente foram criadas. Mas não é uma religião, diz ele. É um estágio anterior em que o homem podia apreender todo o universo como uma unidade isolada de um ponto de vista único. Fecha a citação do Freud. Quando a palavra primitiva, ela guarda em seu sentido o que corresponderia aqui para nós primeiro. Tá? Embora Dilthey, na virada do século, Johann Huizinga, Freud, se utilizem como aquele indivíduo sem cultura, quando na verdade há uma cultura sim, né, e nós queremos entender a palavra primitivo, então no sentido de primeiro. Alinha-se, pois, o animismo ao primeiro estágio também de desenvolvimento do pensamento da criança, conforme Piaget. E ontem Tânia Regina apresentava isso na Menina de Lá,
do Guimarães Rosa. Ora, no romance de Mário de Andrade, sabe-se que o personagem Macunaíma, após tomar um banho de caldo de mandioca, apenas o seu corpo cresce, a cara continua, entre aspas, enjoadinha de piar. Etapa da obra em que se percebe, na fina ironia de seu narrador, a concepção do europeu reservada aos autóctones, povos primitivos tidos como infantis, se não como imbecis por suas crenças, ingênuas e modos de viver tão distintos do colonizador. Wilhelm Dilthey, filósofo alemão da virada do século XX, utiliza-se das expressões primitivo, povos inferiores, ao conceber o animismo também como parte integradora da vida desses povos. Assim, na virada do século XIX para XX, Dilthey em Poética, que existe pela editora Losada, de Buenos Aires, a tradução do alemão para o espanhol, Dilthey se utiliza então de uma terminologia considerada hoje depreciativa, mas de uso comum àquela época, há mais de um século da nossa contemporaneidade em relação aos próprios povos africanos e aborígenes. Necessário aqui recorrer a Auger e Collen, na obra publicada em 2004 na França e em 2012 pela Paidós de Buenos Aires, para conceituar contemporaneidade. Já que nós estamos tratando os conceitos da contemporaneidade, vamos recorrer a Auger. Além de viver-se numa época, diz Auger, o termo guarda o sentido de compartilhar referências comuns. Hoje a novidade é que, com a independência do modo de vida dos homens, diz ele, que habitam o nosso planeta, existem umas referências compartilhadas. Temos nossas referências locais, compreensíveis em nosso pequeno meio, mas também participamos de uma cultura mundial, não é? Que se mesclaria a outras referências. Então é impossível pensar o fantástico, pensar realismo maravilhoso, completamente isolados, não é? Nós temos o dever de fazermos essa ligação e também de levarmos mais uma vez em conta o esquecido animismo, ou realismo animista, como quer R. Para quem quiser então uma referência da tradução do animismo por R. Garuba, entre no sistema de editoração eletrônico de revistas, em Nonada Letras em Revista número 19, nós temos a tradução do artigo do R. Garuba sobre explorações do realismo animista. Né? Podem recorrer à internet. Então, urge reconhecer a pluralidade de culturas, mas também as referências comuns e as diferenças internas não isoladas de uma mesma cultura, diz o antropólogo. Retomando os conceitos, então, aqui em questão, não é? Se observa importante o fato de não se poder analisar esses dois conceitos mediante critérios de validação ou refutação aplicados às ciências experimentais. Não obstante, então, é o Garuba, R. Garuba, 2012, quem utiliza a expressão materialismo animista, que é a consciência religiosa do mundo material. No contexto sul-africano a que Garuba se refere, as práticas institucionais das esferas do poder e da autoridade são influenciadas pela mistificação, de tal forma que, mesmo que se apresentem em forma de discurso, possuem efeitos reais e causam impacto na cultura e nos diversos setores da sociedade. E é nesse artigo, então, a que há pouco me referi, que ele analisa a prática da sociedade africana pós-independência de incorporar os elementos da modernidade, sejam eles científicos, tecnológicos ou políticos, em sua matriz de ritual tradicional e da cultura. E esse intento toma como exemplo exponencial a estátua do deus Yorubá Xangô, deus do relâmpago, posta em frente à Companhia Nacional de Energia Elétrica da Nigéria. Reverenciado como o que é capaz de captar os raios produzidos pelas tempestades, o mito foi associado à empresa de energia elétrica. Na incorporação do mito, observa-se que a elite e os novos líderes educados no Ocidente encontraram um símbolo que bem representa a intersecção tradição, modernidade, contemporaneidade, se quisermos. Outros exemplos referem-se à inserção de cantores de louvor durante a posse de Nelson Mandela, e assim os rituais e as práticas mágicas, né, fazendo essa intersecção com os elementos da modernidade
de que já ele se referiu. Então, pois também os antropólogos Auger e Collen assinalam que cabe aos membros de uma determinada sociedade compreender-se e compreender a sua realidade sociocultural. Nessa direção, noções e conceitos como cultura, aculturação, budismo, entre outros, dizem os estudiosos franceses, são termos demasiado globais e passaram a se manifestar de pouca utilidade. Dizem eles, a começar por cultura, por exemplo, que há que revisar o conceito. Se é que o conceito conserva certo valor interativo, conforme asseguram os autores, já não se concebe como um saber compartilhado 100%, uma vez que no seio de uma mesma sociedade coexistem com efeito uma pluralidade de formas e a bagagem cultural varia, segundo idade, sexo, estatuto social, educação, poder econômico, convicção política, religiosa, etc. Já a noção da aculturação, disseminada como conjunto de fenômenos resultantes do choque entre culturas distintas, dizem eles, é enganosa, enquanto supõe dois conjuntos puros e homogêneos. Hibridismo, por sua vez, que seria o conceito mais em voga, também eles reclamam a falta de exatidão, não é? Não de exatidão, mas exatamente por serem, às vezes, conceitos excludentes, com sua conotação aqui biológica. Nos estudos crítico-literários, então, urge levar em conta que o conflito e a troca são elementos constitutivos de toda a sociedade. E nesse ponto, eu agora justifico porque recorria aos antropólogos, não é? A antropologia contemporânea muito pode auxiliar na análise conceitual que abraça as noções de insólito na ficção em diferentes épocas e regiões do planeta. Eu me lembrava de ontem, né, que o Marcelo dizia que a literatura se serve menos às outras áreas do que as outras áreas se servem da literatura. Pois a antropologia está aqui, né, a pedir que a gente, então, trabalhe nesse sentido de revisão de conceitos tão em voga para nós na literatura. Nos trabalhos críticos. Então, nós nos amparamos então nesse trabalho, né, que já está chegando aqui ao fim, na hipótese segundo a qual os estudos que se efetivam em diferentes escalas sobre o mesmo objeto não se excluem mutuamente, embora um único investigador não possa levar a cabo simultaneamente um e outro, claro, né? E dizem ainda os autores franceses, a época atual se caracteriza para cada indivíduo como um vai e vem entre nível local e nível global. E aí que eu acho que a nossa constelação conceitual, ela se presentifica, né, e nos faz pensar um pouco mais como tratar determinada obra exatamente dentro de um desses modelos, não é, desses modelos estéticos, e não verificar essa interação e intersecção entre os conceitos que fazem diferença em lugares diferentes e épocas diferentes, como é o caso do animismo. Eu acho que eu vou parar por aqui, porque nós já nos adiantamos bastante na manhã, e acho que muita gente está interessada em discutir sobre o texto que a colega aqui apresenta, né, sobre Andara. Eu vejo aqui na segunda fila alguém anotando o tempo inteiro que vai fazer um trabalho sobre Andara. Então eu deixo para depois ter espaço para discussão. Muito obrigada. Vamos continuar pensando, né, sobre os conceitos. Muito obrigada, professora Regina. Agora vamos passar então a fala da professora Aurora Ruiz Alvarez. A professora é titular do Programa de Pós-Graduação em Letras da Uniriter. Mestra e doutora. Professora. Professora Aurora Gebra Ruiz Alvarez é mestre e doutora em Letras e Literatura Portuguesa pela USP, pós-doutora pela Universidade de Indiana, nos Estados Unidos, em estudos da intermedialidade, área a que estão vinculados o projeto de pesquisa que coordena, estudos da intermedialidade, teoria e ensino, o grupo de pesquisa de que é membro Intermídia, estudos sobre a intermedialidade, com sede na UFMG, e a participação da Nordic Society for Interart Studies em Lund, na Suécia. Membro do grupo de trabalho da ANPOL, vertente do insólito ficcional desde 2011, a que está vinculado o projeto de pesquisa O Outro Eu, fragmentações e desdobramentos do sujeito na literatura contemporânea. Docente do curso de graduação
e do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Atua como editor associado do Journal of Languages and Culture e como parecerista para alguns órgãos de fomento à pesquisa e revistas nacionais especializadas em letras. Desenvolve pesquisa sobre as relações entre os textos verbais e não verbais, bem como sobre as questões que gravitam em torno do insólito, da fragmentação e dos desdobramentos do sujeito na literatura contemporânea, linhas de pesquisa sobre as quais a sua produção bibliográfica e as demais atividades acadêmicas têm se orientado. E passo a palavra à professora Aurora para nos falar sobre as manifestações do insólito nas artes, modos de constituição e seus efeitos estéticos. Muito obrigada. Bom dia a todos. Eu agradeço muito a presença de vocês aqui e agradeço especialmente o convite que recebi para falar sobre o insólito em outra modalidade, que não a literatura. Embora eu vá tocar também um pouco nessa questão de que pode-se estabelecer uma relação, não é, e um tratamento diferente do que ocorre na literatura com as artes, dado que quando a gente fala de literatura, eu estou trabalhando com a linguagem, e quando eu falo de artes, pintura, cinema, etc., eu estou tratando de outras propriedades, então é evidente que a produção de sentido se faz de modo diferente, não é? E eu acho que esse âmbito é um âmbito que requer ainda um olhar um pouco mais demorado, acho que a gente precisa investigar mais. E, na verdade, eu comecei, então, esse trabalho, pensar a partir do momento que eu entrei no grupo, o primeiro contato, na verdade, foi Karen, depois o Flávio, então eu agradeço, desde aquela época, continuo agradecendo a possibilidade de estar aqui, participar do grupo e pensar de uma outra maneira essas questões todas ligadas à intermedialidade. Eu procurei fazer o máximo possível para não enfiar muito conceito de intermedialidade, porque até o Flávio falou, traduz isso mais simples, porque eu acho que muita gente não trabalha ainda com essa questão. Então, eu peguei, tentei trabalhar o mínimo possível, só com alguns conceitos mais básicos para a gente poder entender. E outro aspecto também é que, dado o nosso tempo, eu, em verdade, ia trabalhar com 3 casos, já resumi para 2. Então, assim, acho que dará tempo para a gente conversar. Então, eu já passo a fala, a minha leitura, porque assim eu tento concentrar esse esforço, vou dizer, de exame de texto. Na verdade, é isso que eu vou fazer, vou trabalhar mais com a questão do exame do texto, do que, na verdade, ficar discutindo um pouco mais de teoria. Vamos deixar para outra oportunidade, quando eu participar de uma outra comunicação. Bem, então eu parto de um texto que todo mundo conhece, sabe disso, já decantado, e vamos lá. No antológico ensaio, o narrador, Walter Benjamin, reflete sobre o enfraquecimento da narração como experiência coletiva. Prática que no passado estava vinculada aos agricultores, aos mercadores dos mares. Os primeiros, em virtude de seu caráter sedentário, mantiveram a tradição do reconto e os últimos foram responsáveis pela introdução da novidade no universo das narrativas orais. Esse conceito de narração está relacionado a condições histórico-sociológicas de uma época em que o homem se demorava nas rodas de amigos ou de familiares para contar histórias. De acordo com o estudioso, cito, já lá vai o tempo em que o tempo não contava. O homem de hoje já não se dedica a coisas que não possa abreviar. Fim de citação. Então, o homem de hoje, portanto, ele é marcado pela urgência. Reunir-se para contar, ouvir ou partilhar histórias parece inviabilizar a necessidade que esse homem tem de executar várias tarefas simultaneamente. O narrar passa então a ser um ato solitário, em que as múltiplas experiências de vida são filtradas por um sujeito que pode assumir diferentes dicções, vários enfoques e quadros axiológicos distintos diante do que conta. Esse espectro de múltiplas possibilidades de que detém o narrador parece ter se tornado cada vez mais amplo à medida que se caminha para a contemporaneidade. Ao se distanciar da experiência coletiva, o escritor cria estratégias diferenciadas de relato.
múltiplas vozes, ou vozes moventes, né? Ou que não confiáveis, né? Bem como variados discursos narrativos e recursos expressivos para povoar a sua solidão. O processo criador passa a desempenhar cada vez mais o papel de buscar o novo materializado em um modo diferente, instigante de contar, um olhar que se renova na leitura do mundo. Neste trabalho, proponho-me a refletir sobre esses modos de narrar o insólito, não apenas na literatura moderna, como também nas outras artes. Estou me referindo a uma nova articulação da linguagem para a criação da narrativa. Mas antes de percorrer os textos selecionados que inscrevem insólito no relato, tecerei algumas considerações sobre esse fenômeno. Nesse estudo, tomo o conceito de insólito como uma intercorrência que fragmenta o contexto cultural inscrito na narrativa. Ele instala uma cisão dentro do convencionado senso comum de determinado mundo ficcional. Em outros termos, o insólito surge na narrativa quando um acontecimento rompe com o sistema lógico previsível de determinada ordem e nela aloja o extraordinário, o meta-empírico, que altera sobremaneira o mundo da personagem. No estudo sobre insólito nas artes, na verdade, havia escolhido 3 casos que estabelecem relações midiáticas distintas e vou tratar apenas de 2, como eu já disse. O primeiro era um texto plurimediático, era um texto, na verdade, é um filme, ou é Encantada, mas vocês encontrarão esse texto, análise do caso no artigo. Então eu vou tratar apenas de El Amoradón de Pluma, que será uma transposição midiática, que eu explico para vocês. Depois, então, na verdade, esse caso de que tratarei, ele é uma relação entre literatura e pintura, e o segundo caso de que vou tratar, na verdade, é o Jardim das Delícias e Symbolic Woman Animal. Né? Então, neste caso, eu escolhi 2 pinturas, mas de datas bem distintas, muito distantes entre si. Então, aí vou fazer as considerações a respeito dessa relação dialógica implícita entre textos de mesma natureza midiática. Bom, então aqui eu salvo todas essas páginas que são naquele primeiro caso que não vou tratar. Então, vamos lá ao caso do insólito em Amoradón de Plumas. Este caso trata da inscrição do insólito em um texto de transposição midiática. Refiro-me a El Amoradón de Plumas, de Ignacio Segezzo, por favor. Desculpa, solta, porque esse era do filme e eu não vou... Obrigada. De Ignacio Segezzo, um artista plástico contemporâneo que faz uma leitura do conto El Amoradón de Plumas, de Horácio Quiroga. Parece-me oportuno, primeiramente, apresentar o conceito de transposição midiática para posteriormente refletir sobre esse fenômeno e sobre a inscrição do insólito na pintura. Entende-se por transposição midiática ou transposição intersemiótica a transição de uma linguagem para outra linguagem, processo em que a criação de um novo artefato resulta da eleição de novos mecanismos de expressão em um sistema diferente do sistema fonte. Expedientes esses que estabelecem outra rede de sentidos e que garantem ao objeto uma identidade própria. Esse novo artefato é um produto intersemiótico na medida em que incorpora ou que apresenta qualidades de uma mídia, que pode ser pintura, escultura, arquitetura, por exemplo, oriunda de outra situação de produção e de circulação, ou seja, o leitor vai apreender um novo texto ao mesmo tempo em que nele reconhece o texto antigo. Então, o que eu estou querendo dizer é que ao ler esse texto de Ignacio Segezzo, é isso que eu vou tentar mostrar na análise, ao mesmo tempo que eu leio isso, eu estou também lendo o texto do Quiroga. A partir desse contexto, pode-se perguntar que equivalências ou que soluções estéticas cria Segezzo na transposição midiática? De que modo se instala o insólito no quadro? Bem, El Amoradón de Pluma é um acrílico sobre tela de 1,20 m por 80 cm.
A atenção do espectador, que se coloca diante dessa representação plástica, é captada por uma figura masculina despojada, sentada em um sofá estilo Luís XV, tendo no entorno de seus pés descalços materiais para a pintura. O espaço é restrito e os poucos elementos dispostos na prancha sugerem que o protagonista desempenha uma atividade relacionada às artes plásticas. Da exiguidade do cenário sobressai a figura humana. É ela que se destaca na sua atitude de atenção ao estado físico do seu tórax. De blusa erguida, a cabeça voltada para o lado esquerdo do peito indica a causa da preocupação, a presença de algo insólito que lhe cobra cuidado. A cena apreende o momento da enunciação plástica em que a personagem examina atentamente a volumosa protuberância que rompe do peito desnudo. Um acontecimento que invade o seu cotidiano e que a inquieta. Essa inflamação tem no centro uma ferida entreaberta, de onde surgem secreções que formam uma pústula. Os volumes dispostos na tela, ou as figuras dispostas na tela, não oferecem muitas pistas para o observador avançar além na sua investigação quanto à natureza intersemiótica, ou seja, entre outros, essa relação com outro objeto, né, da cultura. E, no entanto, o título do quadro abre uma brecha para uma possível interpretação. Eis que a representação plástica recebeu o nome de Le Guardon de Plumas. O título de uma obra pode exercer a função catafórica, isto é, preludiar o que o leitor vai encontrar no texto, quer seja verbal ou não verbal. Será isso que ocorre no caso em exame? Da descrição da tela desta exceção, não se encontra na materialidade textual nada que se refira ao Guardon de Plumas. Será que esse conceito não se aplica ao objeto em análise? Quem esclarece a questão é Laurent Angelini. De acordo com esse estudioso, em A Estratégia da Forma, as relações intertextuais podem se dar no plano implícito quanto no explícito do texto. Ou seja, essa materialidade do texto. Esse fenômeno diz respeito ao diálogo que a literatura, ele está dizendo a literatura, e eu estou me referindo, aplicando esse conceito para, no caso, artes plásticas. Estabelece com seus arquétipos que passa a codificar as formas de uso dessa linguagem secundária que ele toma como literatura. E, no caso, é todo tipo de produção cultural advinda dessa primeira, vamos dizer, expressão da arte, que é a primitiva. No caso das artes plásticas, seria o homem da caverna, as pinturas rupestres, não é? O mesmo se pode dizer a respeito das outras artes, como reflete Bakhtin. Cito, as relações dialógicas essas são possíveis entre outros fenômenos conscientizados, desde que esses estejam expressos numa matéria cíclica. Com o amparo desses teóricos, encontra-se uma possibilidade de interpretação para a tela. Basta que se questionem acerca de outros textos que trabalham com a imagem da almofada de plumas. Sabe-se que o reconhecimento do provável texto-fonte está condicionado ao repertório do leitor, que pode ler ou não as marcas da mídia matriz do novo objeto. Por sua vez, a relevância de Horácio Quiroga na América Latina é um facilitador da legibilidade dessa relação dialógica. O conto de título homônimo, publicado em 1907, é um dos mais conhecidos da sua produção. De posse dessa chave interpretativa, recuperemos o conto do escritor uruguaio em breve síntese do enredo. Então, agora eu retomo o conto, para a gente ver o que no conto se diz, não é? Um pouco desse relato, aí depois eu volto para a tela novamente. Ele é uma dona Plumas, gira em torno de duas personagens, Alice e Jordan, e coloca em confronto dois comportamentos distintos na relação conjugal. Ele, frio e comedido, ela, submissa, sonhadora e carente de afetos mais explícitos e ternos. A narrativa tem o seu início quando Alicia, 3 meses depois de casada, se sente frustrada em suas expectativas conjugais e começa a adoecer. A despeito de todos os cuidados médicos, seu estado de saúde se agrava
e poucos dias depois, dominada por febres, alucinações e anemia, morre sem uma explicação clínica justificável. Nesse ponto da narrativa, o leitor fica perplexo, em dúvida. Qual seria a causa mortis de Alicia? O temperamento romântico e a decepção amorosa levaram a debilidade à morte? A atitude glacial do marido e a indiferença às expectativas da esposa teriam sugado sua energia vital como se fosse um vampiro? Esses elementos não se apresentam em consonância com o real. As considerações de Roas sobre o fantástico auxiliam na leitura do conto. Conceituou o pesquisador. A leitura fantástica é aquela que oferece uma temática tendente a pôr em dúvida nossa percepção do real. Para que a ruptura antes descrita se produza, é necessário que o texto apresente um modo o mais real possível que sirva de termo de comparação com um fenômeno sobrenatural. Quer dizer, que se torne evidente o choque que supõe, que implica a erupção do dito fenômeno em uma realidade cotidiana. O realismo se converte, assim, em uma necessidade estrutural de todo o texto fantástico. O relato fantástico, para o seu correto funcionamento, deve ser sempre crível. Bom, fim de citação. Num exame mais demorado do texto, o leitor apreende que os comportamentos antagônicos das personagens do conto de Quiroga, como a estação do ano, que é o outono, o silêncio, os pisos, as colunas e as estátuas de mármores, enfim, a gelidez e a brancura da casa, a intensidade da sua iluminação, todos esses elementos criam ambiência para a inscrição do insólito, que tem o seu ápice na súbita morte de Alicia. A dúvida do leitor acerca do desfecho misterioso é, de certa forma, aplacada nas últimas linhas do conto, quando se revela que, após o enterro da jovem esposa, a empregada, ao arrumar a cama da doente, descobre que a almofada tinha pequenas manchas de sangue e estava excessivamente pesada. Cabe a Jordan rasgá-la e descobrir que no seu interior havia uma monstruosa sanguessuga inchada, que aniquilou a vida da personagem. Nesse passo, o narrador assume o posicionamento de pretenso cientificismo e explica a presença da parasita como sendo uma ocorrência comum nas almofadas de penas. Em suma, se antes da descoberta do animal na almofada o conto parecia caminhar na esteira do fantástico, se ele começa a caminhar nessa direção do fantástico, acaba, por fim, por desviar a sua rota e apresenta-se como uma narrativa que se inscreve na categoria do fantástico estranho, segundo a tipologia de Todorov. Isto é, quando os acontecimentos ao longo da história levam o leitor a acreditar na intervenção do insólito, mas, por fim, aspas, recebe uma explicação racional. Fim de citação. Retomo a tela desse gesso para analisar dois pontos importantes. Que tipo de relação intermedial os textos estabelecem entre si? Ou seja, o texto de Quiroga com esse texto do Segesso. Que relação a tela estabelece com o ponto de Quiroga quanto ao insólito? Primeiro é quanto à questão da intermedialidade e depois quanto à questão do insólito. Quanto à primeira questão, pode-se dizer que se trata de uma transposição midiática, ou seja, é um processo genético de transformar um texto composto em uma mídia em outra mídia, de acordo com as possibilidades materiais e as convenções vigentes na nova mídia. O texto original, portanto, o conto, é a matriz do novo texto na outra mídia, a pintura. Em outros termos, pode-se dizer que Segesso cria equivalências para materializar plasticamente a obra do escritor uruguaio. Nesse processo, ele faz suas escolhas no código pintural para se referir ao texto de Quiroga, fonte inspiradora de sua criação. Examina a segunda questão. No conto de Quiroga, o insólito vai se constituindo com a dúvida que se gesta com a doença e a morte de Alicia, em princípio sem razão justificável, até que o narrador desata os fios do fantástico e oferece ao leitor uma explicação racional para esses acontecimentos. O desfecho parece querer mostrar uma fatalidade, no sentido de que a almofada
de penas funciona como um portadora da tragédia de Alicia, que não aceita que se mudem as roupas de cama. Quanto mais debilitada ela fica, isso é o que aparece no conto, menos ela move a cabeça e mais progride a ação da sanguessuga. Ao sentir sua vida esvair-se, pergunto, será que a Alicia não opta por morrer? Entretanto, pensando no comportamento de Jordan, na sua insensibilidade aos sentimentos da esposa, não seria ele o responsável por não sentir prazer na vida conjugal e ela se deixa morrer? Instala-se a ambiguidade que se aprofunda na narrativa. A morte de Alicia seria resultado da ação do destino, do imponderável que invade a realidade, ou de um comportamento egoísta, autocentrado e diferente do esposo? Perguntas difíceis de responder, embora a causa da inserção do insólito se resolva. No caso da tela, há um evento insólito na própria produção do retrato, né? O gênero retrato. Esse gênero é muito acolhido pelos pintores de diferentes estéticas. Essa modalidade de representação plástica pode até mostrar personagens marcadas pelo sofrimento e pela dor, mas raras vezes dispõe um foco sobre uma chaga, alguma coisa muito explicitada, menos assim, evidentemente, quando se trata de Cristo na cruz, por exemplo, né? Estou falando de uma forma genérica, não é? E observamos que, nesse caso, a própria personagem está a examinar o sofrimento. Observe que eu fiz uma afirmação sobre a origem da pústula, confiante na legitimação da relação intertextual. Eu estou imaginando que o quê? Que realmente esse texto está dialogando com Quiroga. E que realmente aí essa ferida é de uma sanguessuga, né, por conta desse diálogo. A explicação que atribuo a esse fenômeno insólito se dá por via do texto de Quiroga, conforme propõe o título do quadro. A ambiguidade também se instala aqui. A protuberância da pele exibe o estágio avançado da ação do parasita. Questiono ainda. A intumescência está nesse estágio porque a ação da sanguessuga é rápida demais ou porque o protagonista atua com indiferença de seu estado físico, como pode-se também pensar no caso da Alicia, conforme já levantamos. A cena que se plasma insólita na tela fecha-se em si e mantém um reduto inapreensível às ferramentas de investigação do pesquisador. No entanto, avança um desafio que implica toda interpretação e propõe refletir sobre a categoria em que se escreve o insólito. Observemos que o pintor cria um tratamento desse fenômeno semelhante àquele dado por Quiroga. Se se recolher os dados obtidos no exame da tela, como nós fizemos no início, pode-se dizer que o insólito se manifesta no presente da enunciação plástica, como ruptura do cotidiano anterior ao surgimento da intumescência e a inscrição da inquietação que se presidifica no quadro. Então, todo quadro tem uma narrativa. Ela implica um antes, que não se explicita na materialidade, e um que está ali flagrado no momento em que, vamos dizer, se plasma na tela. Além disso, não se pode esquecer que o título da obra resgata o conto do escritor uruguaio pelo procedimento de transposição, o que permite pensar que, embora seja outra linguagem e outra solução estética escolhida para introduzir o insólito, este se manifesta também como fantástico estranho, tal qual em Quiroga, uma vez que a tela, é isso que eu gostaria de destacar, parece apontar para um comportamento racional da personagem que investiga lá, olhando a ferida. Ele tem um olhar muito atento para a pústula. Então, eu estar com esse olhar atento para a ferida significa não querer entender o que está acontecendo. Então, portanto, é a ideia de uma racionalidade que está ali presente, tentando esclarecer aquele fenômeno. Não perdendo de vista o filme... desculpa, salto. Olha que eu retomei o filme. Eu acho que não tenho mais tempo, né? Nem no segundo outro caso. Acho que eu fecho aqui. Não, acho que eu fecho aqui. Não dá mais tempo. Bom, enfim, também isso não vai. Então, o que eu queria dizer, na verdade, a respeito deste trabalho que eu apresentei aqui, que é a análise apenas desse caso, mas foi mais uma intenção
de se perceber que essa narrativa que apresenta essa erupção deste fenômeno insólito, esse fenômeno pode também aparecer em outras formas de composições estéticas, manifestações estéticas. Então é por isso que no meu texto, vocês vão poder ver, eu escolhi um filme, e aí a gente trabalha com a natureza do filme, porque o filme ele tanto tem uma linguagem visual, tem uma linguagem verbal, porque é óbvio que as falas dos personagens, tem a performática, a performance, a mise-en-scène toda, tem a cinética, que é a sugestão de movimentos dados pelos fotogramas, evidentemente, quando os personagens estão ali agindo. Então, todas essas linguagens, elas criam um sentido e elas, na verdade, essas propriedades, né, elas são formas de manifestação do insólito. Então, no caso, no artigo, a gente pode observar essa questão. Aqui eu tentei mostrar como é que numa tela, e neste caso eu peguei uma tela que trabalha com a questão da relação intertextual. Num outro caso que vocês poderão ver, é uma situação em que não há uma relação intertextual explícita. É o Jardim das Delícias, de Hieronymus Bosch, e eu peguei um texto do Salvador Dalí, que é bem moderno, bem contemporâneo, e aí o insólito, neste caso, ele vai se criar mediante um instrumento do grotesco. Então, aí eu mostrei qual é o conceito de grotesco e como o insólito se manifesta mediante essa ferramenta em Hieronymus Bosch, e depois eu fui para Salvador Dalí e mostrei como é que o grotesco vai se manifestar em Salvador Dalí. Foi esse pequeno trabalho que eu fiz, algumas reflexões a respeito desse outro modo de apresentar o histórico, de escrever o histórico, e esse novo enfoque que é por via tanto da literatura, teoria da literatura, como por meio dos estudos da intermedialidade. Eu agradeço muitíssimo a atenção de todos vocês ao meu trabalho. Obrigada. Muito obrigada, professora Aurora. Lamentável o nosso atraso, mas mesmo acho que extrapolando 15 minutos, ainda podemos, né, mais uns 10 minutinhos para as perguntas e para a gente tentar um debate. É isso mesmo, agradecer a Aurora, agradecer a Regina, agradecer a Luísa. Então tem mais uns 15 minutinhos, sim. Vamos atrasar a programação toda meia hora. Então quem quiser os textos integrais, o livreiro vai estar vendendo até 1h, vai parar 1h, volta às 2h30, fica até às 3h30, 3h30 ele para e só reabre às 5 já no auditório. Então, quem quiser pegar o texto da Aurora, que é belíssimo, a Aurora sabe que eu liguei para ela para elogiar. Fiquei encantado com essa diversidade, até porque eu tinha acabado de dar um curso que envolvia linguagem verbal e não verbal. O texto da Regina, em que ela retoma uma pesquisa que vem continuando e que é bastante importante, né? E o texto da Helena, que para mim traz novidades. A Helena traz novidades de uma região que o Kela, o André, tem a própria Silvia, né? Uma região que eu não tinha conhecimento de pesquisa. E são textos densos. Parabéns aos três, e eu espero que todos leiam, discutam. Eu disse para a Aurora que o fio do texto da Aurora, que parece grande, é um fiozinho, dá para fazer muitas e muitas mantas e muitas meias e muito tudo, né? Então o livreiro vai estar lá até 1h, depois para, volta às 2h30, depois para às 3h30 e só volta às 5 no auditório 111. E eu não estou aqui para toda hora porque eu li todos esses textos mais de uma vez, conheço os textos de fio a pavio. Parabéns. Vamos abrir as perguntas, então. Já temos a primeira pergunta. Boa tarde, boa noite, bom dia, né, a todos. Foram muito boas as palestras. E eu já tenho vindo acompanhando há um bom tempo, né, esse congresso de vertentes do Fantástico, e sempre a gente aprende muito. E uma coisa que me chamou bastante a atenção foi como a professora Aurora fez a abordagem tanto do fantástico como do grotesco, trazendo um novo experimental e um novo olhar, né? Trabalhando justamente com essa relação, né, da intermedialidade,
essa relação entre as mídias, e eu acho que foi uma contribuição bastante inovadora do meu ponto de vista. E eu gostaria, se ela pudesse falar um pouquinho mais a respeito dessa abordagem da intermedialidade, do grotesco, desse trabalho que ela preparou. É possível, Aurora? Então, na verdade, eu acho que a questão da intermedialidade surgiu na minha vida em um determinado momento, quando eu comecei trabalhando com texto de literatura portuguesa, Almeida Faria, e aí eu descobri que o texto trabalhava com desenhos de Mário Botas, não é? Até eu estava comentando com ela que ela trabalhou ontem com Mário Botas. E na época eu estava trabalhando uma questão que era o messianismo português, porque na formação sou mestre e doutora em literatura portuguesa pela USP, não é? Então o assunto era aquele, então não tinha como tratar lá, mas aquilo ficou lá. E depois eu fico descobrindo uma série de outras obras, não apenas de literatura portuguesa, como de outras literaturas brasileiras, assim por diante, trabalhando essa questão no próprio livro, já tem outras linguagens, né? Se você pensar no Gonçalo Tavares, eu estava vendo, estou ouvindo a Luísa, estava lembrando do Gonçalo Tavares, que ele vai falar desse mundo movente, né? Desse espaço movente. Então eu achei muito interessante, eu estava lembrando do texto Messier Valéry, né? Então eu falei, poxa vida, que material que tem aí que eu preciso pensar. Está literatura, mas não apenas literatura, porque é uma série, há um imbricamento. Eu percebi que nesses textos em especial, havia um imbricamento entre literatura e outras mídias. Eu falei, puxa, se eu fizer um curso, eu vou, não é, sobre isso, aí foi quando surgiu a ideia do pós-doutorado, fazer tudo isso. Então foi bastante interessante, e a partir de lá as coisas têm crescendo com a contribuição de muitos colegas, até a própria Maria Luísa, que também trabalha nesta área, outros colegas lá da instituição também, o professor Alexandre, mas a Maria Luísa, já fiz parceria com ela um monte de vezes aí, indo para outras universidades, em Inter da vida, não é? E eu achei assim bastante interessante, e não tinha pensado num caso específico, agora voltando para a questão do insólito, não tinha pensado em tratar por aí. Então, nas outras vezes em que eu vim, eu sempre participei com texto de literatura, não é? Falei, mas espera lá, eu posso? Até eu falei Flávio, eu queria falar das artes, eu tenho todo um trabalho de pesquisa e tudo, e eu não puxo lá das artes. As artes têm um insólito. Eu falei, bom, eu acho que é oportuno, mesmo que seja assim, uma coisa muito insípida que eu vou preparar, mas eu vou fazer isso, eu quero me aventurar. Ele falou, faça, nossa proposta dele era isso, vai lá e faz. Então, foi isso, na verdade, essa ideia que me moveu a parar e discutir um pouco essa questão de como é que se constitui esse insólito. Por isso que eu falo, aí tem muito pano para manga, você vai ter que passar bastante. E é isso que eu espero. Como ele é um grande estimulador, não é? E assim, como os colegas todos que são muito próximos a mim, eu agradeço esse estímulo, não é? Desses meus amigos todos, e quero realmente avançar um pouco mais nesta linha, para a gente ver, como o Marcelo está falando, você hoje retomou, essa questão de a gente fazer um tratamento, né, enfocar não apenas numa única manifestação da arte, que é a literatura, mas nas outras também. As outras têm esses aspectos todos. Então eu gostaria também de cuidar. Então foi nesse sentido que esse trabalho me deu um prazer imenso, eu agradeço. Respondi? Bom dia, queria dizer que eu estou muito ansiosa, porque eu esperei muito pela palestra da professora Heloísa. Deixa eu só me apresentar aqui. Eu sou a Daniela, estou fazendo doutorado na PUC, estou trabalhando com a obra do Cecim, aí estou tendo uma dificuldade ainda de recortar, porque são 17 livros, né, Heloísa? Então, tem um longo percurso aí pela frente, mas a minha indagação, na verdade eu nem dormi, eu fiquei pensando nisso. Já que a professora Aurora traz agora a iconografia, a possibilidade de trabalhar com diferentes mídias, né? Essa possibilidade de abordar um insólito em diferentes linguagens, eu fiquei pensando, e na poesia, né? Como é que fica? Porque exatamente o Cecim, e a própria professora colocou aqui que ele escreve uma obra onde nesse texto você observa diferentes recursos de linguagem, né? E você se reinventa isso o tempo inteiro, essa linguagem insólita, fantástica, que percorre toda a trajetória do livro de Andara. Como ela falou, são 17 livros,
inclusive até quero propor uma troca com você depois, de bastidor. Está faltando um livro para minha pesquisa que só tem em Portugal, é uma coisa insólita, porque até agora eu não consegui esse livro, e deve estar viajando. Mas a minha pergunta, esse também não tenho, a minha pergunta vai exatamente por aí, da possibilidade de se trabalhar com o fantástico, com a narrativa insólita na poesia, que eu estou tendo uma dificuldade até agora, então não sei quem mais puder me sanar essa dificuldade. Obrigada. O ano passado teve uma fala sobre isso, né? Eu não disse também que eu estou acompanhando o evento agora, essa é a minha primeira vinda, então eu estou bem nova assim, nessa função. E eu me situando. Daniela, eu acho que uma coisa assim que vou pensar agora um pouquinho com vocês, né? Eu acho que a poesia tem que ser uma poesia narrativa para permitir esse... eu não me lembro muito bem da palestra do ano passado. Depois eu vou até olhar isso de novo. Acho que é da Suzana, não é? Mas eu estou pensando nisso. Quando eu li isso assim, eu pensei que seria possível em alguns momentos exatamente por conta disso. Porque eu concordo um pouco com o Todorov nesse ponto, viu? Apesar de ser polêmico e tal, né? Quando ele diz que, não sei, o eu lírico dizer, por exemplo, que que caiu pelos ares, uma coisa assim, que está voando e tal. O eu lírico tem essa liberdade sem exatamente criar uma história, né? Eu concordo com ele com relação a isso. Agora, a gente podia conversar um pouquinho mesmo, né? Depois, tá. Mais perguntas? Mais alguém? Agradecemos muito em nome da UERJ, em nome de todos os estudiosos do Insólito, as 3 palestras maravilhosas. E vamos continuar em contato, né? Aí durante o evento, e a gente pode também trocar figurinhas e perguntas aí ao longo do evento. Muito obrigada a todos pela presença e pela consideração por esperarem até agora. Eu sei que está todo mundo morrendo de fome. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada.